Olá, queridos alunos, nós vamos trabalhar hoje o processo coletivo e especificamente a questão do ônus da prova, na teoria geral das provas e a prova pericial no processo coletivo. A primeira coisa que nós temos que saber é que o ônus da prova cabe a quem alega. Então, se a parte ela alega um determinado fato em juízo, ela deve provar este fato. Então, o autor cabe a prova do fato constitutivo. E, do outro lado, ao réu, cabe a prova do fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Isso é que está lá no artigo 373, inciso 1 e 2 do Código de Processo Civil. Agora, e a questão da inversão do ônus da prova, professor? Como é que nós trabalhamos isso? Bem, inicialmente, nós devemos estudar o Código de Defesa do Consumidor. Se nós formos lá analisar o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, ele vai dizer assim: são direitos básicos do consumidor. A inversão do ônus da prova, lá no inciso 8º, quando presente um dos dois requisitos, verossimilhança das alegações ou quando a parte ela for hipossuficiente. Então veja bem, é possível inverter o ônus da prova, como está estabelecido no caput do artigo 373 do Código de Processo Civil, em duas situações. Ou a parte ela é hipossuficiente ou existir verossimilhança das alegações. Verossimilhança das alegações é porque quando o juiz ele faz uma contraprova, entre o que foi alegado pelo autor na inicial e as provas inicialmente produzidas, ele vê que o autor está falando a verdade. Então ele alegou determinado fato. E o fato que ele alegou, existe correspondência com a prova que foi inicialmente produzida. Então o juiz ele verifica que há verossimilhança das alegações. Então isto autoriza a inversão do ônus da prova. Então o fato constitutivo agora vai caber ser provado pelo réu. Então é isso que o Código de Defesa do Consumidor está querendo nos anunciar. A segunda coisa é hipossuficiência. A hipossuficiência não tem relação com a vulnerabilidade do consumidor. Porque todo consumidor ele é vulnerável. Tanto pessoa física como pessoa jurídica. Então a professora Cláudia Marques ela ensina que existem várias espécies de vulnerabilidade informacional, técnica e por aí vai, várias formas de vulnerabilidade. Ela está relacionada com a questão de direito material invocada em juízo. Ocorre que a hipossuficiência ela está ligada com a questão do direito processual. Sim, ela está ligada especificamente com as condições de produzir prova em juízo. Se o juiz verifica que a parte não tem o poder de produzir determinada prova, ele conclui: esta parte ela é hipossuficiente. Então veja bem, não é porque é relação de consumo que a parte será hipossuficiente. Por favor, não vamos confundir essas informações. Eu posso falar que o consumidor é vulnerável, mas eu não posso dizer que todo consumidor é hipossuficiente. Porque se existir consumidor com condições de produzir prova, o juiz ele não vai inverter o ônus da prova. Então cuidado com isso. Então o juiz ele pode inverter o ônus da prova. Sim. Mas no caso, leiam a seguinte frase a partir de hoje: o juiz deverá inverter o ônus da prova se presente um dos requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência.
suficiência da parte. Preste atenção, não é que o juiz ele tem discricionariedade para poder inverter o ônus da prova. Não, muito pelo contrário. O juiz ele vai verificar se existe um desses dois requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência. Nessa situação, o critério ele é ope judice e é uma análise criteriosa. Porque uma vez constatado que existe estes dois requisitos, o juiz deverá inverter o ônus da prova. Então este é o raciocínio que não é empregado apenas pela doutrina, mas inclusive pela jurisprudência pacífica do STJ. Então a análise ela é bastante criteriosa nesse sentido. Mas uma vez constatado, é direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova. Então não é só chegar e pedir a inversão do ônus da prova. Não. O juiz ele vai verificar criteriosamente se estão presentes um desses dois requisitos. Feito isso, o juiz ele vai inverter o ônus da prova e vai caber à parte ré provar, neste caso, o fato constitutivo. Estamos bem? Então, isso está relacionado com o processo coletivo? Só está relacionado com o processo coletivo. E inúmeros julgados eles vêm dizendo isso e fazendo a inversão do ônus da prova. Mas, veja bem, será que o Ministério Público ele pode ser considerado hipossuficiente? Será que um legitimado ativo da ação civil pública pode ser considerado hipossuficiente? Veja bem, o STJ tem um entendimento da seguinte forma. Traduzindo, é mais ou menos assim. Quem disse que o Ministério Público não pode ser considerado uma parte hipossuficiente? Veja bem, não é porque a instituição ela é hipossuficiente, mas é porque na condição de substituto processual ele está lutando em prol do direito dos consumidores ou de um grupo de consumidor que, no caso, pode ser hipossuficiente. Estamos bem? Então o juiz ele pode inverter o ônus da prova no processo coletivo? Sim, porque o juiz sempre vai olhar para o consumidor, para o grupo de consumidores que muitas vezes não tem condição de produzir prova em juízo. Esta é a situação que ela é posta pelo Superior Tribunal de Justiça e esse é o caminhar do nosso raciocínio. E para a demanda ambiental, como é que funciona isso? Em termos de meio ambiente, o STJ ele tem permitido a inversão do ônus da prova sempre com base na alegação do princípio do poluidor-pagador. O princípio do poluidor-pagador ele diz que quem se utiliza do meio ambiente degradando-o, ele deve necessariamente reparar o dano que ele provocou ao meio ambiente. Inclusive, ele pode cobrar das pessoas, dos usuários dos serviços e colocar esse preço embutido de indenização. Então, por exemplo, há um desmatamento de uma certa área florestal com autorização, este poluidor, pagador, ele já irá cobrar este preço de serviço para as pessoas que adquirirem esta madeira. Então o preço já vai vir embutido para estas pessoas e vai caber à empresa ficar fazendo um fundo, né? Sempre quando for necessário ele vai indenizar o meio ambiente. É mais ou menos nestes termos que diz o princípio do poluidor-pagador, né? Então nesta situação caberá sempre a esta empresa indenizar o meio ambiente. E neste caso, processualmente falando, vai caber a inversão do ônus da prova quanto às demandas relacionadas ao meio ambiente. E sempre também com base no seguinte critério, com base no princípio da precaução. O que diz o princípio da precaução? Diz que os danos provocados ao meio ambiente, eles devem ser
sempre reparados, mas com o seguinte detalhe: há determinadas atividades que elas não são necessariamente atividades que são específicas, que são possíveis de serem, de alguma forma, serem comprovadas cientificamente. Então há uma incerteza quanto ao dano. Nessa situação, o STJ diz, mesmo havendo incerteza, vocês têm que reparar o meio ambiente. E o STJ fala, processualmente agora falando, quanto à inversão do ônus da prova. O STJ tem o seguinte entendimento. Chega para dizer para nós, olhem, cabe ao poluidor, cabe a esta empresa eliminar a incerteza científica. Então, portanto, o ônus da prova recai inteiramente sobre esta empresa, que deverá necessariamente provar que a atividade que ela pratica não degrada o meio ambiente. Então, o princípio da precaução, ela sempre estará relacionado com a incerteza científica. E quem caberá dirimir esta incerteza é a parte. É o réu que já se utiliza destas atividades. Então, o ônus da prova irá recair completamente sobre ela, e aqui onde nós falamos em inversão do ônus da prova. Estamos bem em relação a isso? Então, isso já é inteiramente pacificado entre nós. Isso já faz parte do processo coletivo, e é esta a leitura que nós devemos fazer. Nunca vocês tenham essa ideia na mente de vocês. Ora, porque é um Ministério Público, o juiz ele não irá inverter o ônus da prova. Porque, preste atenção, as pessoas poderiam dizer assim, só vai cair a inversão do ônus da prova para o Ministério Público quando existir verossimilhança das alegações, nunca quando ele for hipossuficiente. Ora, esta alternativa ela está errada, porque sempre o STJ irá voltar os seus olhos para a coletividade hipossuficiente. E em relação ao meio ambiente, eles invertem com base no princípio da precaução, ou com base no princípio do poluidor pagador. Ora, você, empresa, degradou o meio ambiente, você é obrigada a reparar o meio ambiente. E por conta disso, o ônus da prova recai totalmente para você. E em relação ao princípio da precaução, que é a incerteza científica quanto à ocorrência do dano. Ora, empresa, é você que tem que provar, e o ônus é exclusivo seu, de que a sua atividade não degrada o meio ambiente. Pronto! Inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova. O fato constitutivo, pela regra geral, caberia ao legitimado ativo. Caberia ao Ministério Público. Agora não cabe mais. E não cabe mais por conta desses entendimentos jurisprudenciais. Estamos bem, meus amigos? Eu quero deixar aqui para vocês verificarem no material de vocês 2 julgados. Vejam esse estudo desse recurso repetitivo 773171 do Rio Grande do Norte e o do agravo regimental no agravo 1.406.633 do Rio Grande do Sul. Este aqui estão relacionados ao interesse do consumidor, e relacionados ao meio ambiente, vocês vão estudar o recurso especial 972-902 do Rio Grande do Sul e o agravo regimental no agravo em recurso especial 206-748 de São Paulo. Então são estas a primeira análise aqui quanto à prova no processo coletivo. No próximo vídeo nós vamos trabalhar outras questões. Estamos bem, senhores? Fique com Deus. Deus seja louvado.